Olá, pessoal da segunda série, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma prática experimental que retoma o conceito de dilatação térmica. Então, nós vamos rever os conceitos de dilatação térmica, que nós já vimos. Nós vimos que a dilatação térmica ela pode ser linear, superficial e volumétrica. Nós vamos recordar esses conceitos aí e depois vamos realizar uma prática, ok? Pessoal, então antes de começar, vamos recordar dois conceitos que são de suma importância para o entendimento da calorimetria. Esses conceitos é o conceito de calor e temperatura. Então, a definição de temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. E o calor é a energia em trânsito fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que atinge um equilíbrio térmico. Então, calor e temperatura são grandezas distintas, ok? Então, observe aí na ilustração do slide, que nós temos um corpo quente, então essa energia fluindo do corpo quente ao corpo frio, de forma a atingir um equilíbrio térmico, é a definição de calor, certo? Então, um corpo ele não pode conter calor, pois o calor é a transição de energia. A dilatação térmica. Então, como nós vimos, a temperatura está relacionada com o grau de agitação das moléculas. Então, quando um corpo ele recebe calor, as moléculas tendem a aumentar a temperatura das moléculas e, consequentemente, aumentar a sua agitação. Essa tendência de aumentar a agitação das moléculas provoca uma dilatação, ok? Então, em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionado pelo aumento da temperatura. Então, vamos pensar em algumas situações do nosso dia a dia que nós convivemos aí com a dilatação térmica, que nós observamos esse fenômeno aí da dilatação térmica. Como facilitar a abertura da tampa de um vidro de azeitonas? Alguém já passou por essa experiência em que vocês aqueceram um pote de azeitona para facilitar a abertura? Então, no momento que você aquece, como a tampa ela é feita de um metal, ela irá se dilatar. E como o coeficiente de dilatação dos metais, em geral, são altos, ela irá se dilatar mais que o vidro, pois o vidro também sofre dilatação. Essa dilatação deixa a tampa um pouquinho maior, o que facilita a retirada. Outro questionamento aí é: a tampa de metal e vidro sofrerão alterações quando aquecidas? Então, como eu respondi para vocês, sim, sofre alterações. Mas como a dilatação térmica, ela depende do material, ou seja, ela depende do coeficiente de dilatação de cada material, o metal, ele tende a ter um maior coeficiente de dilatação e, consequentemente, ele irá dilatar mais. E, como eu disse para vocês, esse fenômeno é explicado pela dilatação térmica. Em outra situação que nós vemos, nós podemos observar a dilatação térmica, são nos trilhos de uma ferrovia. Então, se alguém já teve a oportunidade de observar de perto os trilhos de uma ferrovia, sempre que tiver junção dos trilhos, há uma separação. Então, nunca se coloca uma junção de materiais de trilhos seguidas. Por quê? Como o metal ele tem um grande coeficiente de dilatação, se ficar muito unido às emendas, quando aumentar a temperatura, quando variar essa temperatura, ocorrerá uma dilatação e, consequentemente, uma deformação do trilho, o que pode provocar acidentes.
Então, sempre na construção dos trilhos é deixado um espaçamento entre uma barra de ferro e outra, ok? Então, isso também é uma aplicação aí, né, do fenômeno de dilatação térmica. E mais um exemplo que nós vemos aí de dilatação térmica no nosso dia a dia são os fios de telefone ou luz, que, se vocês observarem, é deixado comumente falando, uma barriga, ou seja, uma sobra do fio. Ah, professora, por que aquilo acontece? Porque quando está durante o dia e o sol está quente, né, falando assim de forma cotidiana, ocorre uma dilatação. Porém, no inverno, em tempos, né, que a temperatura é mais amena, assim como ocorre a dilatação com o aumento da temperatura, também ocorre a contração quando a variação da temperatura é negativa. Então, se diminui a temperatura, a tendência é que aquele material ele vai contrair. Então é interessante que deixe essa sobra de fio para que quando ele contraia, ele não force o cabo para que ele não solte, nem não provoque nenhum desgaste ou acidente, ok? Então os fios de telefone ou luz expostos ao sol variam suas temperaturas, fazendo com que o fio se estenda de um comprimento inicial L0 para um comprimento final, aumentando sua curvatura. Então, se aumenta a temperatura, tende a aumentar a sobra de fio, a barriga do fio. Se resfriou, ele tende a contrair, certinho? Então, esses são alguns exemplos aí da dilatação térmica no dia a dia. Agora, vamos falar dos 3 tipos de dilatação. Nós podemos observar a dilatação linear, ou seja, quando trata-se de uma barra em que a sua espessura ela é desprezível, quando nós tratamos de um fio, ou seja, nós tratamos a dilatação em apenas uma dimensão, ok? E então, essa dilatação ela depende de 3 fatores. Depende do material ou a substância que é feito o fio, o objeto de estudo, a variação da temperatura sofrida e o comprimento do fio, ok? Então, observe aqui nessa ilustração. Nós temos primeiro o fio, em que o seu comprimento inicial é L0, e após uma variação de temperatura, nós temos, olha só, observe aqui que há um aumento no comprimento desse fio. Esse aumento no comprimento do fio nós chamamos de ΔL, ou seja, variação do comprimento. O que é variação? É comprimento final menos o comprimento inicial. Então, o ΔL é o quanto aumentou ou diminuiu quando submetido aí a uma diferença de temperatura. Matematicamente falando, nós temos essa equação aqui, variação da dilatação linear é igual ao comprimento inicial, L0, vezes alfa, que é a constante de dilatação linear, vezes ΔT, que nesse caso é a variação da temperatura. Lembrando que variação de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Nós também podemos ter um tipo de dilatação, uma dilatação superficial. Nesse tipo de dilatação, nós temos uma dilatação em 2 dimensões, ok? Então, nós consideramos aí um corpo bidimensional. Então, nós temos aí, vamos calcular a dilatação de uma superfície, uma chapa, por exemplo, uma folha metálica. Então, nós observamos essa dilatação. Então,
nós temos aqui, né, até um experimento é semelhante ao que nós vamos fazer. Então, nós temos uma moeda fria aqui, né, nós temos um suporte e observe que quando a moeda ela tá fria, ela passa com facilidade por esse orifício. Porém, quando essa moeda ela é aquecida, ela já não se encaixa mais. Então, observa que a moeda ela é um objeto que nós podemos aí considerar apenas a sua área. Então, nesse caso aí, nós utilizamos a dilatação superficial. Matematicamente falando, a dilatação superficial, ela tem a mesma equação que nós utilizamos para linear. O que muda é que nós teremos agora o ΔS, né? S vem de space, né, de superfície, ΔS, então que a variação da área é igual à área final menos a área inicial. Então, observe aqui nessa figura que há um aumento tanto no comprimento quanto na largura dessa chapa. A única coisa que muda em relação na equação, em relação a dilatação superficial é que agora nós utilizamos o coeficiente de dilatação superficial que é o beta, letra grega beta. Lembrando que o beta vale 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, 2 vezes alfa. Então, é o que eu disse para vocês, né? Nós temos essa equação, a variação da área é igual beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, vezes a área inicial, vezes a variação da temperatura. E nós temos também a dilatação volumétrica. Então, na dilatação volumétrica, nós estamos considerando aí as 3 dimensões do objeto. Então, nós temos agora o exemplo aí da figurinha, um cubo ou uma esfera, ou seja, um objeto que ele tem 3 dimensões, ok? E essa dilatação ela vai ocorrer nas 3 dimensões, quando nós variamos a temperatura. Então, como a grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões, a altura, o comprimento e a espessura, quando aquecido, o sólido sofre a expansão em cada uma delas, resultando em uma nova altura, um novo comprimento, um novo volume, certo? Então, a equação, assim como as outras equações, a equação da dilatação volumétrica, ela depende tanto da variação da dimensão inicial e da variação da temperatura, assim como do material que é feito esse corpo, que esse corpo é constituído, ok? Então, nós temos aí que a equação matemática que relaciona a variação volumétrica vai ser ΔV, que é a variação de volume final menos o inicial, é igual à letra grega, esse Y aqui representa a letra grega gama. Então, esse gama em que ele é o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 3 vezes alfa, ok? Então, você vai multiplicar por 3 agora o coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. São bem semelhantes, o que muda realmente é que você precisa, na volumétrica, você precisa multiplicar por 3 o coeficiente de dilatação linear do objeto. Pessoal, então vamos lá para a prática experimental. Na prática experimental, nós vamos utilizar esse equipamento de laboratório aqui, que é chamado de anel de gravesante. Então, observe que realmente é um anel, e por esse anel nós vamos passar uma esferinha, ok? Então, observe que a esfera ela passa pelo anel tranquilamente. Como isso daqui é feito de metal, então esse metal aqui, provavelmente seja latão, ele tem um alto coeficiente de dilatação. Então, eu vou pegar uma vela
uma vela. Vou acender essa vela. Então, observe que a vela está acesa. Vamos aproximar, né, a esfera do anel de gravessante aqui na nossa fonte de calor, que no caso é a vela. E agora, vamos ver se ocorreu uma dilatação. Observe aqui, ó, que agora eu não consigo passar a esfera, pois ela se dilatou, ok? Então, olha só. Preciso forçar mais para que passe. Então, assim, a gente observa a dilatação volumétrica de um sólido, que no caso é essa esferinha aqui, através do anel de gravessante. Certinho, pessoal? Pessoal, então, foi uma retomada de conteúdo. Esse conteúdo a gente viu ele no primeiro bimestre. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Nós não teremos atividade essa semana. E não esqueça de comentar no vídeo, colocar o seu nome, sua série e sua turma, e também comentar na frequência do grupo da sala de vocês. Beijos, tudo de bom para vocês.